Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, para nós lermos a partir do verso 13, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para a nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nesta noite, amados irmãos, nós vamos tomar aqui esta porção do Evangelho de Mateus para falarmos sobre uma questão muito importante, a identidade. Quem é Cristo? Quem é a igreja? Quem é o discípulo, o cristão? Nós vamos ver que essas coisas estão diretamente interligadas, porque só somos igreja e só somos cristãos por causa de Cristo. E só podemos ser salvos em Cristo se nós realmente entendermos quem Cristo é e dermos a Ele aquilo que Ele merece. Então vamos nesta noite falar do tema a identidade de Cristo, da igreja e do discípulo. Nós lemos aqui esta porção do Evangelho de Mateus. Nós temos o registro da obra, da vida, do ensino de Jesus em 4 evangelhos. Por que nós temos 4 evangelhos? É que cada um deles traz um retrato diferente de Jesus. Você imagine se você abrisse aí seu álbum, né? Hoje em dia ninguém tem mais álbum de fotos impressas, mas tem aí no Instagram, nas redes sociais, no celular, no computador. E você tirou uma foto no seu trabalho, você tirou uma foto com a sua família, você tirou outra foto quando você estava cantando na igreja, você tirou outra foto quando você estava fazendo uma atividade aí de lazer ou esportiva. É a mesma pessoa, mas em situações diferentes. Olhando todo aquele conjunto de fotos, alguém podia dizer: essa pessoa é crente, essa pessoa é um atleta, essa pessoa é um pai de família, uma mãe de família, essa pessoa é uma cozinheira, uma costureira, e aí daria um perfil mais aproximado de quem você é, a partir de diversas fotos, né? Vendo só aquela foto 3x4 sua, dificilmente alguém diria quem você é. Então nós temos 4 retratos diferentes sobre Jesus nos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, ele vai enfatizar um aspecto diferente dos outros. Normalmente nós vemos assim, Mateus destaca Jesus como rei, aquele que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. O Marcos destaca Jesus como o servo de Deus que vem cumprir a sua obra. Lucas destaca Jesus como o homem que veio aqui se tornar homem verdadeiro e também como homem de Deus cumprir o seu papel. E João destaca Jesus como o Deus que se fez carne e habitou entre nós e é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Quando nós temos então aqui o Evangelho de Mateus,
nós precisamos entender que, em primeiro lugar, este evangelho ele foi dirigido originalmente para os crentes judeus, crentes oriundos do judaísmo, cristãos, mas que eram nascidos em Israel ou que praticavam a religião de Moisés, né, de Abraão, e que agora precisavam entender que Cristo era aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que veio para cumprir todas estas profecias a seu respeito. Então, um dos propósitos aqui de Mateus é mostrar que Jesus era este que veio cumprir as profecias. Assim ele começa mostrando a genealogia de Jesus, porque para os judeus era muito importante para que você soubesse quem uma pessoa era, você soubesse de onde ela veio, que ela conseguisse provar que era descendente de alguém e que tinha uma linhagem pura. Assim, Mateus vai apresentar Jesus, uma genealogia que compõe-se de 3 blocos de 14 gerações. Na primeira geração, a família de Abraão chegou ao reinado. No segundo bloco, a família de Abraão perdeu o reinado. E no terceiro bloco, a família de Abraão recupera o reinado com Cristo, o rei que se assentará no trono prometido de Davi, que ele é então o Messias, o enviado de Deus, que vem cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Essa é a grande foto que Jesus vai mostrar, que Mateus vai mostrar de Jesus. O retrato que ele vai nos trazer, e é significativo que para esse povo aqui, esse povo judeu que precisa entender quem é Jesus, a partir das profecias do Antigo Testamento, que Mateus é o único que vai falar sobre a igreja. A palavra igreja, ela só está nos evangelhos em 2 momentos e exatamente no evangelho de Mateus. É o único que vai fazer referência à igreja. Aquilo que nós chamamos de eclésia ou eclícia, que é uma palavra que significa os que foram chamados para fora. E que tem, então, esse sentido dos que foram separados do mundo e convocados por Jesus para ser seus discípulos. Nós vamos entender, então, a partir desse texto, quem é Jesus, quem é a igreja e quem é aquele que pertence a esta igreja, o discípulo de Jesus, conforme o Senhor vai revelar nesta passagem. Nós vamos ver que essas identidades, elas são reveladas nesse texto de uma maneira extraordinária e nós precisamos entender isso. A primeira coisa que o texto chama a nossa atenção é que o próprio Senhor Jesus, ele está querendo revelar aos discípulos, e para isso ele vai fazer uma investigação sobre quem ele é. Quem é Jesus? Isso é muitíssimo importante, queridos, porque nós vamos dar a Jesus aquilo que nós julgamos que ele é digno por quem ele é. Se você olha desde o início do capítulo 16, os fariseus, que eram os doutores da lei, os entendidos da lei, e que normalmente também eram os que autorizavam ou credenciavam alguém para ser um profeta, para ser um pregador. Você precisava se submeter, ou naquela época, se alguém se submetia ao sinédrio, se submetia à sinagoga e era autorizado, você então era reconhecido como um pregador, como um profeta. Mas os fariseus, eles não reconhecem a identidade de Jesus. No verso 1, ele diz que eles vêm tentar Jesus, pedindo um sinal do céu, para que ele pudesse provar então se ele era ou não o Messias, o Cristo. Os fariseus não reconheciam que Jesus era de fato o enviado de Deus, e estavam se opondo a ele, pedindo um sinal. O que eles queriam não é prove, o que eles queriam é tente fazer um sinal. E eles pensavam, você não vai conseguir, portanto não vai provar que é de fato o Cristo, o Messias. Jesus em seguida vai dizer aos discípulos que eles tivessem cuidado contra o fermento dos fariseus.
Jesus disse, olha, cuidado com o fermento. Os discípulos também, sem entender, dizem, olha, nós não compramos pão. Jesus está cobrando aí porque nós não compramos pão. Meu Deus, depois ainda tanto tempo andando com Jesus, ainda não conheciam a linguagem do mestre. Jesus disse, não é pão que eu estou falando, eu não preciso de pão, eu multipliquei pão para alimentar uma multidão. Eu estou dizendo que vocês tenham cuidado com a doutrina dos fariseus, com a incredulidade deles. Eles estavam vendo Jesus fazer milagres, estavam vendo Jesus dizer quem ele era, mas não queriam crer. Jesus então vai advertir os discípulos contra este fermento, que se nós não tivermos cuidado, queridos irmãos, ele pode entrar também na nossa vida. Hoje há muitas pessoas e até muitos cristãos que não reconhecem mais quem Jesus é, não entendem mais quem ele é a partir das Escrituras e acabam então adorando um Cristo que não é aquele que a Bíblia nos apresenta. Jesus quer revelar a sua identidade. Ele quer que as pessoas creiam nele por quem ele é realmente. E aí então Jesus vai fazer uma pergunta, uma investigação junto aos discípulos. E ele diz então, quem dizem os homens, ou quem diz o povo ser o filho do homem? Ele já se apresentou como o filho do homem. Mas ele está perguntando, o que é que o povo diz que eu sou? Qual é a percepção que esse povo tem acerca da minha pessoa, da minha identidade? E aí então os discípulos vão dizer certamente daquilo que eles ouviram. Jesus está bem no norte do país, na região de Cesareia de Filipe, num tempo que os estudiosos entendem que ele foi fazer uma longa viagem com os discípulos pelo norte, a fim de estar um tempo a sós com eles. E ali então ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí então os discípulos vão responder e os dizem, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Veja que o povo já estava vendo Jesus como um profeta, um homem de Deus, um mensageiro de Deus. Já tinha Jesus aí como uma pessoa que tinha uma proximidade com Deus, mas apenas como um homem. Os profetas eram homens. Embora fossem enviados de Deus, tivessem intimidade com Deus, né? A maioria deles, lógico que para ser profeta tinha que ouvir Deus falar com eles. Alguns deles tiveram realmente experiências muito grandes com Deus, como Elias, com Deus falando com ele lá na caverna e outros mais. O povo dizia então, o Senhor é um profeta. Alguém como João Batista, ou como Jeremias, ou como Elias, que eram homens que até mesmo foram precursores ou anunciadores do Messias, mas que eram apenas homens. Lá no capítulo 14, nós vamos ver que o rei Herodes também tinha essa mesma impressão de Jesus. Diz o texto, verso 1, naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus, e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Herodes, vendo o que Jesus fazia, embora seja estranho, porque lá em João capítulo 10 diz que João não fez nenhum milagre, mas os milagres geralmente estavam associados ao ministério dos profetas, como Elias e Eliseu. Herodes então disse, olha, esse homem é um profeta, e é João Batista que ressuscitou dos mortos. É interessante que alguém diz que a Bíblia já tinha um conceito de reencarnação, mas é impossível, né? Veja que aqui a ideia que Herodes tem é de ressurreição. Voltou à vida e não nasceu como criança numa próxima vida. Não há esse tipo de entendimento em lugar nenhum das Escrituras. Então o povo e até mesmo Herodes já considerava Jesus como um profeta. Mas parece que parava por aí a percepção que eles tinham acerca de Jesus, que ele era um homem enviado de Deus.
Jesus então vai se voltar para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou para vocês? E aí Pedro, como era de costume, aquele que sempre tomava a iniciativa, que saía na frente de todo mundo, Pedro toma a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro vai dar a resposta em nome dos demais, e podemos até dizer em nome de todos os discípulos, de quem realmente Jesus era para eles. Mas é interessante que o Senhor vai dizer a Pedro: olha, Pedro, essa afirmação que você fez, essa declaração, ela não é fruto de convivência, de uma percepção, como o povo. Porque o povo dizia que Jesus era profeta. Porque o povo estava vendo Jesus pregar. Porque o povo estava vendo Jesus fazer milagres. E quando você começa a conviver com uma pessoa e observar o que ela faz, você pode dar um testemunho dela. E alguém podia dizer: olha, esse homem é um pregador, é um profeta de Deus. Esse homem é alguém de Deus porque ele faz milagres. Com a convivência, o povo podia dizer que Jesus era profeta. Mas Jesus vai dizer que não é por causa disso que Pedro está fazendo essa declaração. E nem é também por causa de uma especulação teológica ou filosófica, como os fariseus podiam fazer. Se os fariseus analisassem a lei, eles estudassem as Escrituras tentando aplicá-la a Jesus, como o próprio Jesus vai fazer, por exemplo, lá no caminho de Emaús com os discípulos, eles iriam ver que Jesus de fato cumpria as profecias do Antigo Testamento, e esse é o trabalho de Mateus em mostrar que ele de fato era o cumpridor das promessas. Mas o que Pedro iria dizer nem era fruto de convivência, nem era fruto de especulação teológica. O que ele iria dizer era uma revelação divina. Jesus disse: olha, Pedro, quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, mas sim o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Aí nós já entendemos, queridos irmãos, que para conhecer Jesus, não basta você ler um livro, assistir um filme, olhar o que Jesus faz. Não basta você ler bastante e ter uma especulação filosófica acerca de Jesus. Muitas pessoas só conhecem esse Jesus, o da mídia ou da literatura. Mas para conhecer Jesus é preciso crer que Ele de fato é Deus e receber do Pai esta revelação pelo Espírito Santo no coração daquele que crê de quem é de fato Jesus para nós. É uma questão de fé, para nós entendermos de fato quem é Jesus. Ele disse: olha, foi Deus quem te revelou. Deus quem vai revelar aqui quem é Jesus. Quem é esse Jesus que Deus revela para nós na Bíblia Sagrada? Aqui nesse texto, nós podemos já ver algumas questões interessantes. Primeiro, o próprio Jesus disse de si mesmo que ele era o Filho do Homem. Quando ele pergunta quem eu sou, ele pergunta quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem. O que quer dizer essa expressão Filho do Homem? Em primeiro lugar, o Filho do Homem vai fazer referência a um texto de Daniel, que vai trazer uma profecia que se cumprirá em Jesus. E é também um sinal messiânico. É também um título messiânico. Esse é um título que Jesus mesmo invocou para si muitas vezes. 88 vezes no Novo Testamento Jesus vai ser falado como o Filho do Homem. E nós vamos ver que lá em Daniel, no capítulo 7, o verso 13... Vamos lembrar que Daniel tem uma visão de uma pedra que é cortada sem mãos, e essa pedra vem e esmaga uma estátua que tinha cabeça de ouro, que tinha o peito de prata, que tinha o ventre de bronze, que tinha as pernas de ferro misturado com barro, e a estátua esmaga toda aquela a pedra esmaga aquela estátua que representa os grandes impérios mundiais, ou toda a potência humana, todo o governo humano. E a pedra, diz o texto, que vira um monte que enche toda a terra. E depois disso, Daniel diz lá no capítulo 7, verso 13:
eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Glória a Deus. Aleluia. Então já estava aqui em Daniel profetizado que haveria um reino que não passaria. Uma pedra que esmagaria todos os outros reinos, se tornaria um reino mundial. E esse reino, o texto diz, foi entregue ao Filho do Homem. Ele é o rei que reinará e cujo reino não passará nunca. E Jesus toma para si esta expressão, este título: eu sou o Filho do Homem. Sabe aquele lá de Daniel que disseram que vai ser o rei, que nunca vai perder o reinado? Sou eu. Aleluia, ele é o rei que vai reinar para sempre. Só em dizer que era o Filho do Homem, Jesus já estava declarando que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Cristo e Messias são a mesma expressão, Cristo no grego, Messias no hebraico. Jesus estava dizendo, eu sou o rei que vai reinar para todos sempre. Além de dizer que Jesus é o Filho do Homem, nós vamos encontrar aqui a expressão Filho do Homem também significando alguém que é 100% homem. Somente um homem pode gerar um outro homem. Dizer que Jesus é Filho do Homem é também dizer que ele é 100% humano. Uma das mais antigas heresias acerca da identidade de Cristo é dos chamados docetistas, que diziam que Jesus era só uma aparição entre os homens. Era só uma projeção, não tinha carne realmente. Por quê? Porque eles diziam, a partir da filosofia neoplatônica, que a carne era uma coisa ruim, depravada, má. Jesus não poderia ter carne, mas Jesus é homem como eu e você somos. Aliás, Jesus é mais homem do que nós. Que nós somos homem com a lataria amassada. Nós somos homem com um defeito de fábrica, que por causa do pecado. Mas Jesus não tinha esse defeito de fábrica. Ele era 100% homem. Ele era homem em sua perfeição. Então dizer que Jesus é filho do homem é dizer também que ele era 100% homem. Embora este que é 100% homem, também é 100% Deus. Aleluia. Nós vamos ver que ele vai se identificar também com o Pai, dizendo que é 100% homem, 100% Deus. Capítulo 1 de João, nós vamos encontrar um texto muito conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, ele é 100% Deus. Mas no verso 14 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não parecia com carne, como alguém afirma aí. Ele parecia não, ele era carne, se fez carne e habitou entre nós. Jesus então ele é 100% homem, 100% Deus. O testemunho de João é inequívoco quanto a esse assunto. Ele é o Deus eterno que estava com Deus desde a criação ou antes dela, e ele é o homem que se fez carne e habitou entre nós. Além de dizer que Jesus é filho do homem, Pedro vai trazer a revelação do Pai dizendo, tu és o Cristo. Cristo é o Messias. O Messias não no sentido apenas de alguém enviado, mas aquele que foi enviado por Deus. E nós vamos olhar nas Escrituras, queridos, e vamos ver que Jesus é aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. E Mateus é especialista nisso. Ele vai contar a história de Jesus e diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X. E aí nós vamos ver que Jesus nasceu em Belém, conforme estava profetizado lá em Miqueias capítulo 5, verso 2. Tu, Belém, terra de Efrata, posto que menor entre as cidades de Judá, mas de ti há de nascer aquele que há de governar o meu povo de Israel. Que ele nasceria de uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho,
lá em Isaías estava essa profecia, que Jesus era um profeta semelhante a Moisés. Moisés disse, olha, Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E os judeus tinham essa expectativa. Quando João Batista apareceu, foram perguntar a ele, tu és o profeta? Não perguntaram se ele era um profeta, que ele era um profeta todo mundo sabia. Perguntaram se ele era aquele profeta. Ele disse, não, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias desse profeta aí. Mas Jesus é aquele, aleluia. E ele vai dizer, olha, Abraão viu meus dias e se regozijou. Aquilo que a lei estava dizendo, dizia a meu respeito, aleluia. Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o rei, filho de Davi, que sofreria, como lá em Isaías 53 está predito, mas que entraria na sua glória e reinaria para todo sempre. Jesus cumpriu todas essas exigências messiânicas. É impossível olhar para Jesus e não entender que de fato ele é o que veio para cumprir todas estas coisas. Alguém já fez um levantamento das mais de 60 profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpriu e chegou à conclusão que a possibilidade de alguém, ao acaso, cumpri-las era tão remota como se você pegasse aí milhares ou milhões de moedas, escondesse uma única moeda diferente no meio delas e pedisse a um cego para encontrá-la. A possibilidade simplesmente é fora de cogitação. Porque Jesus poderia até depois de crescido dizer assim, eu vou fazer isso porque eu tenho essa profecia. Jesus poderia, alguém podia pensar, ele estudou e ele está querendo agora então cumprir essas profecias. Mas como é que ele diria para a mãe dele ser virgem e ter um filho? Como é que ele diria para ela ir para Belém? Ou como é que ele obrigaria o imperador do mundo na época baixar um decreto para que cada um voltasse à sua cidade para um recenseamento? Como é que ele faria com que os seus pais, ele ainda bebê, fosse para o Egito? Não tem como controlar isso. Como é que depois que estivesse na cruz, ele podia mandar um bilhete para o centurião dizendo, por favor, não quebre as minhas pernas para poder eu cumprir a profecia? Como é que ele poderia cumprir esse tipo de coisa? É impossível. É impossível. Ele é o Messias, porque por Deus ele foi designado assim e veio cumprindo essas profecias para mostrar que ele de fato é o Cristo de Deus. Aleluia. Não há equívocos quanto a isso. Nós vemos muitas passagens nas Escrituras que vão nos deixar claro quem Jesus é e como ele veio cumprir essas profecias. Além de dizer, na revelação que Pedro recebeu, que Jesus é o Cristo, o Messias, ele ainda diz, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso também é muito impressionante, queridos. Porque Jesus, ele é reconhecido como sendo o Filho de Deus. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo que dizer que ele também é Deus. Lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado, Satanás já reconhece que ele é Filho de Deus. Quando Satanás diz assim, se tu és o Filho de Deus, ele não está duvidando disso, ele tinha plena certeza. O que ele está dizendo é, já que você é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava querendo era ludibriar Jesus para que ele usasse o seu poder fora da sua missão. E Jesus obviamente não vai cair nessa esparradela do inimigo, mas vai rebater com a palavra de Deus. Os demônios, lá no endemoniado gadareno, quando Jesus está para expulsá-los, no dizer de Mateus não era um, mas dois endemoniados, né? E eles vão dizer, nós bem sabemos quem tu és, o Filho de Deus. O mundo espiritual já reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Só os fariseus é que ainda não entendiam, só o povo de Israel é que ainda não entendia quem era Jesus. Após Jesus começar a fazer milagres que eles não podiam explicar, os discípulos também entenderam que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade,
Quando ele, com uma palavra, fez o vento cessar e o mar se acalmar. Aleluia. Os discípulos adoram dizendo, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Dizer que Jesus é o Filho de Deus quer dizer, você é Deus, digno de ser adorado. Aleluia. Eu acho impressionante na Bíblia, porque os que deveriam ver não estão vendo. Mas lá em João capítulo 9 tem um cego que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que foi curado por Jesus, mas conseguiu enxergar que Jesus de fato era Deus, digno de ser adorado. Mateus 14, verso 33. Os que estavam no barco, depois que Jesus acalmou a tempestade, diz o texto, adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E qualquer que entende que Jesus é Deus, é Filho de Deus, só tem uma coisa a fazer depois disso, é adorá-lo, aleluia, é render-se aos seus pés, porque Ele é Deus. Há muitas pessoas hoje que veem Jesus apenas como um homem bom, como um profeta, como um mestre da moral, mas isso não é possível. Ou nós entendemos que Jesus é Deus, ou nós temos que entender que Ele era um farsante. Porque ele nunca disse que era apenas um pregador, ele disse que era Deus, ele diz, eu e o Pai somos um, ele afirmou categoricamente, só quem pode perdoar pecados é Deus. E ele diz, pois então para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, ou seja, que eu sou Deus, ele fez os sinais correspondentes, aleluia. Nós vemos Jesus então declarando que é Filho de Deus e portanto é Deus como o Pai. Assim como o Filho do Homem, também quer dizer que ele é homem genuinamente, porque só um homem pode gerar outro homem. Também ao dizer que ele é Filho de Deus, nós temos que reconhecer que ele é Deus, que ele é o próprio Deus. Embora essa geração de Jesus, e é o Pai que diz, tu és meu filho, hoje te gerei, essa geração é uma geração eterna. Não é que Deus houve um tempo que não era Deus e depois ele virou, ou que não era Pai e depois ele virou Pai, gerando Jesus. Não, isso apenas quer dizer que o Pai e o Filho compartilham da mesma divindade, da mesma essência, estão desde toda a eternidade unidos aí. Jesus não só é Filho de Deus, mas é o Filho do Deus vivo, que é um contraste com os deuses mortos, adorados pelos pagãos. Filhos de deuses mortos já tinha bastante na mitologia. Hércules era filho de Deus, supostamente, né? E outros que eram filhos de deuses. Mas interessante que na mitologia, um filho de Deus, que era fruto de um Deus com uma mulher humana, ele era meio Deus, né? Era um semideus. Jesus, ele vem e nasce de uma mulher humana, mas ele não foi gerado a partir do DNA dela simplesmente. Não é uma mistura de Deus com o homem. É o Deus que virou também homem, 100% Deus que virou 100% homem. Portanto, ele é filho do Deus vivo, aquele Deus que tem realmente a vida em si mesmo. Lá em Atos capítulo 14, Paulo vai dar testemunho de que esse Deus é diferente dos deuses adorados pelas religiões pagãs, quando ele diz, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Glória a Deus. Jesus é Filho de Deus, mas o Deus Criador, o Deus que tem todo o poder, o Deus vivo. Essa é a identidade de Jesus que nós vemos aqui nesse texto. Quem ele é? Ele é o Filho do homem, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. E portanto ele é 100% homem, 100% Deus. E o enviado de Deus para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E que deve então ser adorado como o verdadeiro Deus e aquele que veio para salvar o seu povo. Glória a Jesus. Essa é a identidade de Jesus. Mas ao mesmo tempo, no texto aqui, nós vamos ver também que Jesus vai dizer quem é Pedro. E Pedro aqui então representa os discípulos de Jesus.
Jesus não está falando somente com Pedro, ele está falando com os discípulos todos. Primeira coisa que nós vamos ver sobre os discípulos e Pedro é que Jesus disse dele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Nós, queridos irmãos, discípulos de Jesus, somos bem-aventurados. Isso quer dizer que nós somos mais do que felizes. E sabe por que nós somos felizes? Porque fomos alcançados por esta graça e essa revelação de Deus. Aleluia. O que Jesus vai dizer aos seus discípulos é: olha, reis e profetas do Antigo Testamento quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Você já imaginou que Moisés pediu para ver a face de Deus e nunca viu? E os discípulos, eles viram a Cristo face a face? Aleluia! Você já imaginou que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar e não via a Deus, porque ali estava tudo coberto de fumaça, mas os discípulos estavam vendo Deus face a face? E João vai dar testemunho lá na sua primeira epístola, dizendo: nós tocamos nele, nós pegamos nele, nós vimos ele, aleluia! Nós somos bem-aventurados, amados irmãos. Aquilo que Davi não conheceu, que Moisés não conheceu, a revelação de Deus foi dada a mim e a você, os cristãos, que agora têm a plenitude da revelação de Deus sobre quem Ele é e o que Ele quer fazer conosco. Nós somos bem-aventurados. Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus vai dar testemunho disso também, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado, ele vai dizer, aleluia. Amados irmãos, veja, se nós olharmos para as Escrituras, um homem como Moisés teve uma imensa revelação de Deus, Daniel teve uma imensa revelação de Deus, Isaías, Ezequiel tiveram grandes revelações de Deus, mas o que Deus não revelou a estes sábios, revelou a mim e a você através do Evangelho e da pessoa bendita de Jesus. Nós temos mais conhecimento de Deus do que eles tinham, porque Deus se fez carne e habitou entre nós e nos deu, aleluia, a revelação da sua palavra. Por isso Jesus está dizendo: se você é um discípulo, você é bem-aventurado, Simão Barjonas. Você é um homem muito feliz. Depois ele vai dizer a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, ou tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui há uma dificuldade, então, na interpretação desse texto, né? Jesus chamou Pedro de pedra, ou Petros no grego, Cefas no aramaico, que era um outro nome que ele tinha também. E nós vamos ver que há pelo menos aqui 3 possibilidades quanto a quem é esta pedra. Esta pedra poderia ser o próprio Cristo, e de fato Pedro vai dizer que Jesus é a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, lá no capítulo 2 da sua primeira epístola. Jesus é esta pedra maior, é sobre ele que estão edificados os fundamentos da igreja. Mas também alguém entende que esta pedra que Jesus está se referindo poderia ser o próprio Pedro. Quando alguém diz que a pedra é Pedro, é porque quer dizer que Pedro é o primeiro papa, o primeiro que estabeleceu a igreja. Nós até podemos entender que Pedro poderia ser esta pedra, mas não como Pedro, e sim como um dos apóstolos, ou representante dos apóstolos. Porque nós vamos ver que Jesus vai dizer que eles seriam aqueles que julgariam a Israel. E Paulo vai dizer que sobre o fundamento, a doutrina dos apóstolos está fundada a igreja. Mas é mais provável que Jesus estivesse fazendo referência a si próprio, como sendo esta pedra, ou alguns até entendem que esta pedra poderia ser a revelação que Pedro recebeu. E Jesus então estaria dizendo, é sobre esta revelação, ou seja, sobre aquilo que Deus vai revelar, sobre a sua palavra, que a igreja estará fundada, que a igreja estará estabelecida.
independentemente de como nós interpretarmos esta palavra, nós precisamos entender que é Deus quem vai fazer essa edificação na pessoa bendita de Cristo. Porque Cristo vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele é a pedra aqui que está se referindo, onde a igreja está fundada sobre ele mesmo, está mais do que certo, porque Jesus é de fato aquele que é a pedra fundamental de esquina, a pedra sobre a qual este edifício está construído. Se tirar Jesus, obviamente não sobra nada do cristianismo. Se Jesus não for Deus, se ele não for Salvador, se ele não for Deus verdadeiro, não sobra nada do cristianismo. Então esta pedra fundamental é Cristo. Mas Cristo também vai usar os apóstolos nesse processo de fundar a sua igreja. Éfeso capítulo 2, o verso 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Veja que aí então está agora a pedra fundamental e depois, vamos dizer assim, o alicerce da casa. A pedra fundamental é Cristo, e as outras pedras que vão fundar o alicerce é o ensino dos apóstolos, que não deixa de ser exatamente a revelação que eles receberam da parte de Deus. Então nós podemos entender de maneiras variadas. Há muitas interpretações possíveis para este texto, mas nenhuma delas vai colocar Pedro como sendo o fundador da igreja. Vai colocar Pedro como sendo aquele que vai estabelecer essa igreja. É bem claro que quem estabelece a igreja é Jesus. Ele pode e vai usar os homens nesse processo de edificação. Por meio deles vai trazer o ensino, a revelação que vai ser a base para a edificação desta igreja. Mas todo esse processo quem faz é o Senhor Jesus, porque a igreja é dele, aleluia. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, aleluia. E assim essa igreja, ou quem faz parte dela, não pode ser diferente, senão daquele que crê em Cristo e está fundamentado sobre a revelação de Deus que ele trouxe para nós. Quem é o que está em Cristo? É aquele que crê e também que continua firme nesta fé. A Bíblia nunca fala de fé, queridos, como sendo algo apenas que começou, mas de algo que permanece. João capítulo 8, verso 31, o texto diz: Jesus dizia, pois, aos discípulos, aos judeus que criam nele. Veja que ele está falando daqueles judeus, alvos da revelação de Deus aqui em Mateus, mas alguém que já cria em Jesus como Senhor, como Messias. Jesus diz a eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então quem é o discípulo? É aquele que crê e que continua crendo. Aliás, João capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tempo verbal aí de crer é o presente, que no grego significa uma ação contínua. Então o que está dizendo é, para todo aquele que continua crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Nós só podemos crer porque fomos alcançados pela graça divina, alcançados pelo Evangelho de Jesus, alcançados pelo Espírito Santo, e então podemos crer nele, porque é somente pela graça de Deus, e mediante esta revelação que o Evangelho nos traz, que o homem pode crer em Jesus. Nós vamos encontrar o testemunho lá em Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou pela pregação da palavra de Deus. Os crentes, então, são pedras vivas, edificadas sobre a pedra principal, que é Cristo, e o fundamento da doutrina dos apóstolos. A igreja, ela é apresentada como edifício, como casa. Mas uma casa, irmãos, ela só pode crescer se ela tiver um alicerce firme e depois tiver as colunas que a sustentam.
Eu e você somos esses tijolos que fazemos parte da igreja. Mas só estamos firmes porque há um sólido alicerce, cuja pedra principal é Cristo. E há também um fundamento firme, que é a doutrina dos apóstolos que nós recebemos do Senhor Jesus por meio deles. Aleluia. E se nós queremos crescer e permanecer firmes, precisamos cada dia mais estar aprendendo dessa doutrina dos apóstolos, aprendendo da palavra de Deus, para que possamos crescer na fé. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Então Cristo é a base, é a pedra fundamental. Agora sobre ele, Deus usou os apóstolos para crescer a igreja. E cada um de nós vai crescendo sobre esse fundamento. Só que ele diz, não tire o fundamento. Se alguém tirar o fundamento e quiser construir outra coisa, não é mais discípulo de Cristo, nem é mais a igreja cristã, porque a igreja só pode crescer se Cristo for a pedra fundamental. Alguém quer tirar Cristo e colocar Maria, quer tirar Cristo e colocar Pedro, quer tirar Cristo e colocar outra pessoa, outra coisa. Se isso acontece, não é mais uma igreja cristã. A igreja que não tem Cristo como único fundamento, não pode ser uma igreja considerada cristã. Essa é a identidade dos discípulos de Jesus, da sua igreja. Nós vamos ver então que o Senhor vai falar sobre a sua igreja, depois de dizer que Pedro é bem-aventurado, que ele recebeu a revelação de Deus, que ele é a pedra, ou que Jesus é a pedra sobre a qual Pedro também vai ser fundado e ser um dos fundamentos como apóstolo, com essa revelação que vem da parte de Deus. Aí Jesus vai dizer: porque eu também te digo, no verso 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja então é criada, fundada por Jesus. Tem muita gente por aí querendo fundar a igreja, mas se não tiver com Jesus, não pode realmente ser uma igreja cristã, porque só quem edifica a igreja é Jesus. O pastor pode ser usado, o membro pode ser usado, o profeta pode ser usado, o cantor, o pregador, todos podem ser usados nesse processo, mas só quem edifica a igreja é Jesus. Às vezes eu ouço alguém dizer: eu faço. Alguém já ligou uma vez para mim e disse: me chama aí, pastor, que eu vou fazer um movimento e etc. Não, meu irmão, se não for Jesus edificando, não adianta outro querer botar a colher de pedreiro nessa história, porque vai dar errado. É Jesus que edifica a sua igreja. O que é a igreja? É aqueles que são chamados para fora do mundo. E quem é que chama? É Jesus. Ninguém vem à igreja sem ser chamado por Jesus. Por isso só Ele pode fazer essa igreja crescer, porque é Ele quem chama, tira o homem do mundo para fazer dele uma nova criatura. Jesus disse então: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Há duas maneiras de nós entendermos aqui essa ideia de portas do inferno. A Bíblia às vezes usa porta no sentido de domínio. Desde lá o Antigo Testamento disse que alguém possuiria as portas do seu adversário. Ou Deus disse para Caim: o mal está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então a ideia é que quem tem poder de abrir ou fechar uma porta é quem tem autoridade. A porta então falaria de domínio. Jesus poderia estar dizendo então que o poder do inferno não poderia prevalecer contra a sua igreja. Portas falam de fortificações, de fortalezas. E quem controla essas portas realmente é quem tem poder. Jesus então estaria dizendo: nem todo o poder do inferno vai prevalecer contra a minha igreja. Aleluia! E de fato, queridos irmãos, é impressionante nós vermos nas Escrituras o quanto Jesus e aqueles que estão agindo em seu nome têm poder sobre as hostes do inferno.
Você olha aquela situação do endemoniado gadareno que já fizemos referência, ele diz que tem uma legião, o seu nome é legião. Se tinha realmente a quantidade de soldados de uma legião romana, era a quantidade de demônios que tinha naquele homem, eu não sei nem se cabe, né? Porque uma legião tinha 6.000 soldados. Se tinha 6.000 demônios naquele homem, eu não sei. Mas o fato é que a própria Bíblia diz que eles eram muitos. E Jesus é um só. Mas os muitos já vêm de joelho. Ele já vem se arrastando, ele já vem adorando. Jesus, tenha misericórdia, não nos mande para o abismo antes da hora. Tu és o Filho de Deus. E é por isso que o inferno não pode prevalecer contra a igreja que é fundada por Jesus. Porque ele tem poder e autoridade sobre esses demônios. E ele dá à sua igreja esse poder e esta autoridade. Jesus dá essa autoridade, irmãos, e nós vamos ver, aleluia, os discípulos no nome de Jesus, repreendendo os demônios fugindo. Alguém quis expulsar um demônio, lá no capítulo 19 de Atos, e disse, no nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí o demônio disse, ó, Jesus eu sei quem é, e Paulo eu conheço muito bem, agora vocês eu não sei não. Aí deu uma surra naqueles camaradas, mas ele deixou claro, eu sei quem é Jesus, e eu sei muito bem quem é Paulo, com esses aí eu não mexo não, porque há autoridade. As portas do inferno não têm poder contra a igreja. Mas há um outro sentido também muito interessante aqui, porque as portas do inferno, ou no original aqui, os portões de Hades, falam do mundo dos mortos. Na mitologia, os portões de Hades eram vigiados por cães com 3 cabeças, Cérbero, né? E que vigiavam os portões do inferno. E que uma vez que alguém entrasse ali, não poderia mais ser resgatado, não voltaria mais à terra dos vivos. Mas Jesus foi até o inferno, aleluia. Pedro diz que ele desceu até as partes mais baixas ali, aleluia. E ele ali proclamou a sua vitória. E agora Jesus está dizendo, nem as portas do inferno, nem a morte, nem o mundo dos mortos prevalecerá contra a igreja, aleluia. É uma coisa impressionante sobre a igreja, sabe o que é? Não existe nenhuma instituição na face da terra que se você matar todos os seus membros, ela ainda continua existindo. Se alguém matasse todos os deputados e seus suplentes, acabaria a Assembleia Legislativa. Tinha que eleger de novo, começar de novo, porque não tinha mais quem fizesse ali. Mas os crentes, uma coisa impressionante é o seguinte, ainda que matassem todos os crentes, a igreja ainda permaneceria do mesmo jeito. Porque a igreja não é formada só pelos vivos, a igreja é a reunião de todos aqueles que já um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador. A igreja é invisível, somos eu, você, Pedro, João e Tiago e todos os apóstolos. Então ainda que morram todos os crentes, a igreja permanece imbatível, aleluia. Porque a morte não detém a igreja, pelo contrário, quando a morte vem, aí que o crente vira a igreja definitivamente e nunca mais pode sair dela. Glória a Jesus. Então nem mesmo a morte pode vencer a igreja. João vai encontrar com Jesus lá na ilha de Patmos numa visão. E Jesus vai dizer para ele, João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia. Ele é Senhor sobre a morte. E agora Jesus vai, depois de dizer que a igreja prevaleceria mesmo contra os portões do inferno, ele vai dizer a Pedro, como discípulo, veja que Pedro está representando os demais discípulos, ou está representando a igreja. Jesus vai dizer que vai dar a ele as chaves do reino dos céus. Só quem pode admitir alguém no reino de Deus é aquele que tem a chave, e a chave quem tem é Jesus. Porque ele vai dizer a Pedro, eu te darei. Então a chave está com ele. Ele é quem tem a chave. Ele pode delegar essa chave a alguém. E que chave é essa e a quem ele dá?
Alguém pensa que ele deu a Pedro, por isso que quando faz aquela representação, né, aquela imagem de Pedro, coloca ele com as chaves, como se ele fosse uma espécie de porteiro no céu. Ora, Pedro não é porteiro no céu, Pedro é um dos apóstolos, é muito mais do que isso. O que Jesus está dizendo é que ele deu as chaves à igreja. E como igreja, ele disse, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa chave, então, que ele deu à sua igreja, é exatamente a chave, primeiro, que nós temos pela pregação do Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho, ela está abrindo o reino dos céus para quem pode entrar. Quando ela prega o Evangelho, ela está deixando alguém entrar pela pregação que foi dada à igreja. Então, o Evangelho é esta chave que abre o reino dos céus e que foi entregue à igreja. Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Veja que na ordem que Paulo está dizendo a igreja precisa enviar alguém, esse alguém enviado precisa pregar, alguém precisa ouvir, e só então ele vai poder crer. Então, se a igreja não enviar, se a igreja não pregar, como é que alguém vai poder ouvir e crer? Essa é a pergunta de Paulo. Ou seja, a igreja precisa pregar o Evangelho, abrindo o reino dos céus para aquele que ouvir esta mensagem. Mas nós vamos ver também na Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que a igreja tem o poder de fechar o reino dos céus. Ela abre através da pregação do Evangelho, porque só através de Jesus alguém pode entrar no reino dos céus, e alguém conhece Jesus exatamente pela pregação. Mas ela fecha o acesso àqueles que não têm uma fé verdadeira. Quando ela, por exemplo, disciplina, ou quando ela reprime alguém que não tem uma fé verdadeira. Porque a igreja também está nesse mundo para defender a fé verdadeira. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 8, por exemplo, alguém que não tinha uma fé verdadeira. Simão, ele creu porque viu os sinais. Depois ele disse, olha, eu quero comprar esse poder aí de impor as mãos sobre alguém, alguém receber o Espírito Santo. E então foi dito a ele, seja para ti esse seu dinheiro para a sua perdição, porque você não pertence a esta fé. Então ali estava fechada a porta do reino dos céus para ele, já que a sua fé não era verdadeira. Mateus capítulo 18, Jesus falou sobre a disciplina na igreja. Ele diz, se recusar a ouvi-los, ou seja, se alguém pecar, vai até ele e se reconcilia. Se ele não quiser ouvir, leva uma testemunha. Se ele não quiser ouvir, aí diz o texto, diz a igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligados na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligados na terra será desligado no céu. Jesus outra vez vai dizer ali no capítulo 18, essa mesma questão. A igreja tem este poder dado pelo Senhor, de disciplinar alguém. Lá em Coríntios havia alguém que estava tendo um relacionamento incestuoso com a sua madrasta, e queria continuar na igreja no pecado. E Paulo vai dizer então, corta esse camarada da igreja. Porque ele não pode ficar na igreja, a igreja não pode admitir o pecado dessa maneira. A igreja então tem o poder e a obrigação de disciplinar. E ela pode então aí, o que ela vai dizer, fechou o reino dos céus? Na verdade, ela está atestando que aquela pessoa já está fora do reino. Alguém que está no pecado, sem querer se consertar, alguém que não tem uma fé verdadeira e está em heresia, ela já está fora do reino dos céus. A igreja vai apenas dar o atestado de que essa pessoa realmente não faz parte deste reino. Então essa chave, ela é dada à igreja. Não é a Pedro apenas, mas a cada cristão. Pedro representa aqui os discípulos, o conjunto, a igreja.
Todo cristão recebe o mandamento de pregar o evangelho. E a igreja, como uma entidade, uma instituição, um organismo divino, ela tem esta obrigação de abrir o reino dos céus. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, disse Jesus, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Jesus. É o mandamento que a igreja recebeu, de abrir o reino dos céus, de fazer com que outras pessoas possam ouvir esta palavra e entrar no reino de Deus. Se você não está pregando o evangelho, se você não está testificando de Jesus, se você não está levando outras pessoas a conhecer o evangelho, você está deixando de abrir com esta chave o reino dos céus para estas pessoas. E aí então nós vamos ver que Jesus encerrou o seu discurso e disse aos discípulos que não revelasse ainda quem ele era. Porque Jesus, irmãos, desde o início do seu ministério, ele tinha o controle do tempo, do que ia acontecendo. Porque ele não queria, obviamente, que as coisas se precipitassem fora da hora. Mas chegaria o dia em que ele, diante do sinédrio, diriam: eu sou o filho do homem, e vocês vão vir quando ele vier na sua glória. Aí eles dizem: não precisa mais de testemunha, o sacerdote rasga a sua roupa, você realmente está dizendo com todas as letras que é Deus, que é o Filho de Deus, e levaram ele para ser crucificado, e aí então tudo aconteceu. Mas quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver que nele está revelada a identidade, em primeiro lugar, de Cristo. Se alguém perguntar quem é Cristo, ou como Jesus está perguntando, quem é Jesus para você, nós podemos ver que Jesus é aqui o Filho de Deus, aquele que foi enviado do Pai para cumprir as profecias. E nele nós devemos crer para sermos salvos. A igreja é dele, ele é o fundamento da igreja, ele é quem chama aqueles do mundo para ser da igreja. E se alguém não estiver em Jesus, não está na igreja, nem está no reino dos céus, porque só pode ser salvo aquele que realmente crê em Jesus. Ninguém pode fazer parte da igreja sem ser chamado por Jesus e crer nele. Se você aceitou a Jesus, não é porque você foi atrás, é porque ele lhe chamou, ele lhe alcançou. Nós só ouvimos o seu chamado, respondemos favoravelmente e cremos nele. E agora, pela fé, nós nos tornamos sua igreja. Ninguém pode fazer de uma pessoa um crente. Você pode pregar o evangelho, mas só Jesus pode transformar ele realmente num crente. Ninguém pode transformar uma outra pessoa num cidadão dos céus. Só Jesus tem esse poder de dar acesso a alguém à sua igreja. E também ninguém tem o poder de pegar um grupo e transformar em igreja de Cristo, se Cristo não edificar este grupo. Eu já vi muitas pessoas, às vezes porque tem uma habilidade para falar, porque tem algum conhecimento da Bíblia, porque é carismático, aí ele diz: não, eu vou fundar uma igreja. Mas só que parece que ele fundou uma igreja para ele. E que acontece, pouco depois, essa igreja desaparece. Por quê? Porque ninguém pode fundar uma igreja cristã. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Aleluia. O que nós precisamos fazer é trabalhar para Jesus. É chamar, aleluia, alguém para ouvir a palavra dele. É levar alguém para ser discípulo dele. E ele é quem vai construir a igreja. Alguém que seja enviado pela igreja para pregar o evangelho, não é ele que vai fundar a igreja. Ele pode até construir o templo. Ele pode até ser o pastor dela. Mas quem edifica a igreja é Jesus. Só ele faz alguém realmente se tornar um crente, e só ele faz um grupo se tornar a sua igreja. E só o Senhor Jesus é quem identifica os seus discípulos. Nós somos crentes nele, aleluia. Por isso, queridos, há uma coisa que é muito importante. Eu e você não somos aptos a dizer quem realmente é crente e quem não é. Porque só quem conhece os verdadeiros crentes é aquele em quem eles creem.
Só Jesus é quem sabe realmente a fé. Tem gente que parece ter uma fé monstruosa, mas parece que não tem realmente um fundamento firme. Tem outros que parecem ter uma fé tão simplesinha, mas estão seguros na rocha inabalável que é Jesus, aleluia. Então, em vez de julgar quem é crente ou quem não é, vamos ser crentes em Jesus. Vamos nos apegar a Ele, vamos seguir a Ele, apontar para Ele, crer nele, buscar a Ele, fazer discípulos para Ele. Se você é um líder de algum grupo, não faça discípulos para você, porque senão aquilo que você está construindo não é uma igreja. Nós fomos chamados para fazer discípulos para Ele. Eu acho interessante João Batista, porque ele começou a pregar, e João Batista logo se tornou um pregador de muito sucesso. A palavra vai dizer que as pessoas de toda parte iam ouvir João e ser batizado por ele. Pense num camarada que estava assim no auge do seu ministério, né? Se fosse nos dias de hoje, ele era convidado para pregar até nos Gideões, em qualquer lugar. Na televisão, no rádio, só dava João Batista. Até que chegou alguém lá, e João Batista olhou para ele e disse: sabe aquele que eu disse a vocês, que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele? É aquele ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Aí os discípulos que estavam com João já começaram a ir atrás de Jesus. E alguém chegou e disse: João, tem um problema aí, João. As pessoas estão deixando aqui, estão indo à procura dele. E João disse: meu amigo, importa que ele cresça e que eu desapareça, aleluia, porque eu não fui chamado para fazer discípulos para mim, eu fui chamado para aprontar para ele, para mostrar ele, para dizer que ele é, aleluia. Então não faça discípulos para você, faça discípulos para Jesus, e a igreja vai prosperar, e a igreja vai crescer. Quem é Jesus? É o Cristo, o Filho de Deus. Quem é a igreja? Aqueles que foram chamados e são edificados por ele. Quem são os discípulos? São os bem-aventurados que pela revelação do céu podem crer em Jesus e serem salvos nele. Isso é quem nós somos, isso é quem a igreja é, isto é quem o Senhor é. E nós aprendemos então nesta passagem sobre esta identidade tão importante. Se nós queremos continuar sendo igreja, precisamos ser discípulos de Jesus. Esse Jesus que é Deus, que é homem, que é Salvador, que morreu por nós e que breve voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, aleluia, e que mesmo aqueles que morreram ainda fazem parte dela, ainda estão inscritos nela. Ele trará consigo aqueles que já foram ao seu encontro, reunirá todos numa grande reunião. Quem está vivo será transformado, quem está morto ressuscitará num corpo glorioso. E assim disse o apóstolo Paulo: estaremos para sempre com o Senhor. A igreja estará reunida e num cortejo triunfante entrará no céu para participar da maior de todas as festas, o casamento da igreja com o Cordeiro. Eu estarei lá, no nome de Jesus, pela graça do Senhor, eu estarei lá, e você também, aleluia, se perseverarmos na fé, nesse Cristo, e fazendo parte desta igreja que Ele edifica, nós estaremos lá e nos reuniremos com Ele para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.